Bom dia, gente. Tudo bem? Uma alegria estar aqui hoje, dividindo um pouco dessas experiências e de como a Eletromídia vem enxergando essas conexões, essas sensibilidades, as conexões com as cidades, com as pessoas e a nossa forma de se posicionar e entender com esses projetos de experiência. E particularmente hoje eu vou falar aqui do projeto de Naming Right. O projeto de Naming Right é um projeto que eu gosto bastante, particularmente. A gente tem uma relevância muito bacana nesse negócio. Ele traz ineditismo, ele traz vanguarda, e a gente vai falar aqui um pouco agora, nos próximos slides, de como a gente enxerga o Naming Right dentro da nossa plataforma. Aqui a gente pode ver alguns exemplos de Naming Right que já acontece no mundo, né? A gente tem, por exemplo, ali a estação do banco do Barclays Bank em Nova York, que fica perto, inclusive, do centro deles, do headquarter deles em Nova York. A gente tem, por exemplo, a estação da AT&T, que fica na Filadélfia. A gente tem a estação de Buxton Water, que é uma água da Nestlé, que fica em Londres. Então, fora do Brasil, o Naming Right já é uma realidade, né? E o que é bacana aqui ainda? A gente não tem Naming Right ainda nos transportes. A gente ainda é um território ainda a ser explorado, né? O que a gente tem no Brasil hoje é uma associação de uma marca, uma associação geográfica. Então, por exemplo, a gente tem a estação Corinthians Itaquera. A gente tem no Rio de Janeiro, por exemplo, a estação VLT Aquarrio, do Aquarrio. Então, a gente tem essa associação por geografia. A gente não tem ainda um senso de pertencimento. O que é que dá para isso para a gente? Dá um senso de pertencimento muito bacana e a gente tem um belo de um greenfield para poder explorar, né? E qual é o grande objetivo disso, né? A gente tem essa oportunidade de ressignificar, né? Como esse cenário ainda está sendo construído, a gente tem uma chance muito bacana de iniciar uma história, de ter um senso de pertencimento, de apropriação, onde a gente conecta as marcas, né, com as nossas estações e com a sociedade como um todo, né, com os usuários. E como é que a gente vê essas oportunidades para se apropriar de uma marca, né? A gente tem isso muito claramente de você, por exemplo, pegar uma marca e ela ter perto de uma sede de uma empresa, né? Ela tá associada também a pontos turísticos, a você ter grandes equipamentos também associados. O Naming Right é uma estação. Você pode colocar, inclusive, hospitais, você tem faculdades, você tem centros de ensino. Você pode associar a questão do Naming Right a você ter um grande referencial ali próximo àquela estação, né? E aqui o que acontece, gente? Aqui, de fato, a gente marca o território, né? Aqui, de fato, a gente coloca ali um PIN e oficializa da legitimidade desse negócio do Naming Right na nossa plataforma, né? É ali quando você, de fato, tem aquela concretização desse projeto no mapa da cidade, né? E aí você começa a ter uma exploração a partir disso, com todo o território que você pode fazer de apropriação do Naming Right nas estações. E aqui, gente, eu sou suspeito para falar, a gente trouxe apenas como exemplo a estação do Maracanã. Particularmente, eu tenho um carinho especial por essa estação. Ela fica no Rio de Janeiro. O Maracanã, como todo mundo sabe, é um dos estádios, é o estádio mais icônico do Brasil, é um dos estádios mais importantes do mundo. O Maracanã, que por ano recebe cerca de 60 a 70 jogos, além de uma gama vasta de shows, concertos, feiras, espetáculos, eventos. E a gente tem uma conexão muito interessante do Maracanã, que ele se conecta conosco tanto pela Supervia, que é o sistema ferroviário do Rio de Janeiro, quanto pelo metrô do Rio, que é o sistema de metrô. Então, ele tem uma conexão muito interessante. Essas duas estações juntas, por exemplo, elas somam mais ou menos 40 a 50 mil pessoas por dia. É um número bem representativo. E as duas estações, elas desembocam dentro do Maracanã. Uma pelo lado direito, outra pelo lado esquerdo, a Supervia de um lado, o metrô do outro. A gente começa a imaginar um pouco como é que fica esse território, como é que fica essa estação tendo uma denominação de um nome de uma marca, né? E aí a gente começa a pensar uma série de coisas. Eu vou trazer um vídeo aqui para vocês, para que a gente tenha uma referência e uma noção do que esse projeto de Naming Right ele começa a se concretizar.
O bacana disso tudo é que a gente traz o Maracanã apenas como exemplo. A gente pode ter uma pluralidade e uma capilaridade muito grande na nossa plataforma. A gente pode fazer isso no metrô de Salvador, a gente pode fazer isso nas estações do VLT do Rio de Janeiro, a gente pode ter esses projetos aqui associados com o sistema metroferroviário de São Paulo. Então, tem uma série de oportunidades que pode acontecer. Solta o vídeo, por favor, gente. Gente, muito bacana esse vídeo, né? Esse vídeo, ele representa um pouco do que a gente pode transformar nesse universo dos naming rights. Aqui, basicamente, a gente destrincha a questão do naming right em 3 pilares, né? A sinalização, a dominação e a experiência. Rapidamente falar para vocês, a sinalização ela é básica, a sinalização wayfinding, ela é o conjunto de identidade visual do key visual das estações. Então lá vocês vão ver os totens, os móveis, as sancas, os painéis de plataforma, os mapas da estação, o sistema de áudio da estação, a sua marca ela vai ser chamada agora pelo nome da sua marca, e não mais pelo nome da estação que estava ali. Então, toda essa parte de sinalização do Wayfind, para você ter ali uma presença, né, oficial em todo o sistema metroferroviário do Brasil, né, onde você queira se apropriar do name right. O que é a dominação, gente? A dominação é um capítulo mais interessante ainda. A dominação é você ter ali grandes formatos, grandes impactos, é você ter formatos diferenciados, que fujam um pouco só da questão do Wi-Fi. Então, você pode pegar aquela parede X e se apropriar de um formato diferenciado. Você pode pegar uma escada rolante e ter uma adesivação diferente. Você pode pegar os pilares da estação e contar uma história ali. Então, a dominação parte um pouco para isso. E o mais bacana de tudo, gente, é a experiência. Eu acho que quando a gente fala da experiência, aí é um território, é o limite para a gente. A gente pode ter, com a experiência, uma série de conjuntos, de ações, projetos especiais, interação com o público, conectividade da marca, ações de relacionamento, nas mais diversas formas e segmentos da sua marca. Pode ser na educação, pode ser na cultura, pode ser no entretenimento. Então, a gente tem uma dose muito interessante para a gente poder explorar esse território do naming right. É assim que a gente enxerga, é assim que a Eletromídia se propõe a trazer esse ativo, esse equity para dentro da marca de vocês, porque eu acho que isso tem uma representatividade, uma tangibilidade e um intangível por trás disso muito grande. E aí, a gente, pegando um pouco o gancho, né, um pouco da carona disso, a gente faz uma conexão e é quase que uma correlação, né, do que a gente pensa. Então, eu provoco vocês a entender qual é a sua próxima estação. O que você deseja? Quais são seus sonhos ali para realizar e concretizar e uma coisa para chamar de seu, né? Então, eu convido aqui agora o RR, que vai falar um pouco para a gente também dessas experiências, dessas estações do futuro e de como a gente também se propõe a ter esse capítulo aqui dentro da Eletromídia. Chega mais, RR. Fala, Joed, tudo bem? Fala, garoto. Bom dia, tudo pessoal. Em cima? Muito legal essa provocação. E aí a gente exercitou aqui um outro contexto para mostrar o quanto esse ambiente das experiências ele é elástico, né? A gente tem a experiência que está embaixo de um projeto maior, como o Name Rights, numa estação Maracanã, que traz o contexto do futebol, mas a gente tem, não o oposto, mas você tem uma outra direção, um outro caminho de construção para as marcas, para gerar valor para as marcas através da experiência que independe do nome, né? A gente fez um exercício aqui pautado em futuro, né? É difícil a gente tangibilizar em cima de segmentos específicos ou contextos específicos, mas a gente tentou realmente ir muito lá na frente para mostrar o poder de contribuição que essas experiências geram dentro do ambiente, né? A gente quer transformar essas caixas de concreto com trilhos de metal
cinzas em ambientes mais vivos, com mais cor, Dinâmicos. com mais luz, mais dinâmico. Eu acho que as simulações que a gente tem aqui na sequência traz um pouco disso como inspiração. A gente pegou a estação Moema, Joed. Sabe esse domo que fica para a Incrível. rua? Olha o quanto isso pode gerar uma intervenção. E é quase que atravessar um portal para uma outra atmosfera e você ter um impacto visual muito grande e contribuir muito com a jornada das pessoas. Talvez até com o ânimo delas. Me perdoem aqui, eu vou fugir um pouco do script, tá? Mas eu vejo um negócio desse, essa turma de Rodrigo aqui, eles têm uma capacidade incrível de criar e de conceber, mas o mais bacana disso tudo é que é algo, assim, inovador, ele tem um organismo vivo dentro desse negócio, e, acima de tudo, uma tangibilidade. Ele é muito execuível. E eu fico já viajando aqui, como é que a gente pode... Como é que seria a gente ter uma projeção aqui para o conteúdo, para o segmento da indústria cinematográfica ou de streaming? Como é que a gente poderia fazer as fibras e o 5G que está chegando na indústria de telecom? É um território muito fértil, gente, para a gente poder explorar. Então, Rô, isso é incrível. E com base nesse conceito de futuro, a gente vai trazendo experiências para dentro da estação para que ela seja cada vez mais imersiva. Então, o usuário entra na plataforma, ele pega os corredores de acesso, ele tem interações também com projeções mapeadas, e a gente tem, obviamente, que mapear e entender qual é a tecnologia que melhor vai ser aplicada nesse ambiente, mas é muito diferente você estar à frente de um equipamento como esse, ele conecta muito mais, ele impacta muito mais, a gente pode desenvolver produtos específicos para algumas categorias ou para contextos sazonais ou até mesmo de longo prazo. Aqui a gente traz, por exemplo, uma referência de um painel com holografia 3D. É um produto que, sim, é escalável e a gente pode criar para dentro dessa estação futuro para contextualizar e melhorar essa experiência. A gente pode redesenhar todos os nossos equipamentos, né, as telas, que podem ser com tecnologia 8K, a gente pode ter um parceiro de telas, inclusive, trazer os elementos aqui de acabamento mais futuristas, mais clean. Isso vai construindo, né? Cada novo elemento... Sustentáveis. Exato, cada novo elemento vai melhorando essa experiência com o usuário. A gente pode trazer camadas de tecnologia em cima desse serviço que já é conhecido e monitorar o que está acontecendo, temperatura, direcionar o trem, direcionar as pessoas, enfim, diversos elementos dinâmicos que, através da tecnologia, remetem ao futuro a capacidade da gente fazer a gestão dos dados, transformar eles em algo interessante para as pessoas consumirem e entregar esses dados através de um painel, uma interface que seja realmente interativa e atrativa. E trazer informação, Rodrigo, trazer serviço, né? Exato. A gente viu ali, por exemplo, que no dashboard aqui a gente consegue trazer a quantidade de passageiros que está em determinado vagão, você ter quantos minutos está chegando de um trem para um outro, de uma estação para outra. Então, além de toda essa tecnologia aqui acoplada, você também tem uma baita prestação de serviço para aquele usuário ali que 90% das vezes ele é recorrente, né? Ele usa o transporte público de segunda a sexta-feira, né? É muito bom, Rô. E uma camada de serviço adicional, né? Acho que isso é muito legal. E esse talvez seja o exemplo aqui que melhor tangibilize isso. Em toda saída de estação, no mundo, ou entrada, a gente tem um mapa, né, que mostra ali qual é a malha metroviária, rodoviária, e que conecta todas as opções de mobilidade urbana. Por que não transformar isso aqui em algo mais interativo, trazer dinamismo, informação de acesso, a quantos metros eu tenho uma estação de bicicleta, ou quais são os táxis de quais apps de mobilidade estão disponíveis no menor tempo possível. Com a melhor tarifa. Esse vai gerando camadas de informação aqui dentro que contribuem com o dia a dia das pessoas. Acho que isso é muito interessante e, obviamente, torna essa experiência do transporte uma experiência muito, muito mais imersiva. Arenas de consumo de conteúdo, arenas virtuais, de realidade aumentada, realidade virtual. Arena Game, para as pessoas consumirem dentro da estação. Você falou do 5G, Joed, uma qualidade de banda, uma qualidade de software e hardware aqui que seja realmente de ponta para poder vivenciar esses games, o que existe de oferta dentro desse segmento. Ou seja, são só alguns exemplos dentro de um contexto que ele é bem à frente, inclusive, bem desconectado, inclusive, de segmentos ou categorias, para mostrar o quanto esses ambientes podem ser transformados. É isso, gente. O que a gente quis aqui hoje mostrar para vocês é que é uma coisa quase correlacionada à outra, né? Rodrigo trouxe alguns exemplos aqui muito interessantes. Se a gente fosse ficar aqui, a gente poderia ficar aqui por 8 horas seguidas,
A gente tem o nosso time aqui de planejamento, criação e inteligência, que tem dezenas de ideias, mas o mais interessante, eu estava conversando 2 semanas atrás com um anunciante nosso, um amigo, que lidera um grupo de educação no país. Ele falou assim para mim: Joed, por que a gente não pode transformar a estação numa sala de aula? E eu falei para ele: pô, você está coberto de razão, por que não, né? Então, esses exemplos que o Rodrigo trouxe, que a gente trouxe também um pouco no vácuo do name right, por que a gente não pode transformar uma estação numa sala de aula? Por que eu não posso transformar ou ter um serviço agregado a uma estação voltado à saúde, né? A prestações de serviço voltado à saúde, uma aferição de pressão, ver os índices glicêmicos de uma diabetes, como é que está a questão agora do Covid, que você tem ali todo hoje um aparato de cuidados e de zelos. Então, a estação, ela é um organismo vivo, gente. Ali a gente tem um sistema que funciona das 5 da manhã às 11 da noite, quase que 24 horas. Né? Então, é esse o convite que a gente faz aqui para vocês, são essas as provocações, e que a gente está aqui dispostos e ávidos para a gente fazer essas coisas acontecerem. Muito obrigado.